Você já percebeu como, em certos momentos, o silêncio é capaz de fazer alguém se sentir pequeno, desconfortável ou até dominado? Há situações em que não dizer nada se torna mais forte do que qualquer discurso. O silêncio é como um espelho invisível que devolve inseguranças, pressiona pensamentos e cria tensão no ar. Nesse instante, quem controla o silêncio, controla também as emoções do outro. Maquiavel compreendia essa arte como poucos, transformando a ausência de palavras em uma arma para conquistar poder. Ele sabia que quando você se cala, não se esconde, mas se torna ainda mais presente, quase impossível de ignorar. É no espaço entre as palavras que se ergue o verdadeiro domínio, e é justamente nesse território silencioso que o jogo do poder se decide. Para Maquiavel, o silêncio nunca foi simples ausência de voz, mas uma forma calculada de presença. Ele entendia que quem fala demais expõe fraquezas, revela intenções e perde a aura de mistério que gera autoridade. Já quem domina o silêncio, cria uma atmosfera de superioridade que intimida e desarma o outro. Quando você permanece calado diante de uma acusação, a mente do acusador começa a buscar justificativas, a se perder em suposições, até que a dúvida o corrói mais do que qualquer resposta poderia fazer. O silêncio, nesse sentido, não apenas protege, mas também ataca. Ele cria um campo psicológico onde o adversário se sente obrigado a preencher o vazio, revelando mais do que gostaria, entregando armas que você jamais teria acesso se falasse. O silêncio é também uma máscara de poder. Ele sugere confiança inabalável, como se nada pudesse abalar sua posição. Líderes que sabem se calar no momento certo transmitem firmeza, e mesmo sem dizer uma palavra, parecem sempre estar no controle. Ao contrário, aqueles que se apressam em explicar ou justificar demonstram insegurança e fragilidade. Quem compreende essa dinâmica percebe que o silêncio, usado de forma estratégica, é capaz de transformar qualquer confronto em vitória silenciosa. O silêncio atua diretamente no inconsciente humano, despertando mecanismos psicológicos que nem sempre conseguimos controlar. Quando alguém se cala em uma conversa, o cérebro do outro interpreta esse vazio como um desafio, como se precisasse preencher a ausência com palavras, justificativas ou explicações. Esse impulso revela muito mais do que a pessoa gostaria, pois ao tentar quebrar o desconforto, acaba expondo fragilidades, segredos e intenções ocultas. A ausência de palavras também ativa a ansiedade social. O ser humano está condicionado a buscar respostas, e quando elas não vêm, a mente cria narrativas próprias. É nesse momento que o silêncio se transforma em um campo fértil para manipulação, porque cada pessoa acaba projetando seus próprios medos, dúvidas e inseguranças naquilo que não foi dito. Assim, sem levantar a voz, sem gastar energia, quem domina o silêncio coloca o outro em posição de vulnerabilidade. O mais fascinante é que o silêncio não apenas desconcerta, mas também cria um manto de mistério e autoridade. Ele sugere que você sabe mais do que aparenta, que guarda informações ou intenções ocultas. Essa aura silenciosa desperta respeito, medo e até curiosidade. Quanto mais alguém tenta decifrar seu silêncio, mais preso fica no jogo psicológico que você controla. Ao longo da história, o silêncio foi utilizado como uma das armas mais sutis e eficazes no jogo do poder. Imperadores, generais e líderes políticos aprenderam que poucas palavras, ou o simples ato de se calar no momento certo, podem ter mais impacto do que discursos inflamados. Júlio César, em várias ocasiões, optava pelo silêncio diante de provocações, deixando seus adversários em dúvida sobre seus próximos passos, alimentando o medo de que qualquer movimento poderia ser calculado contra eles. Esse mistério o tornava ainda mais temido. Nos julgamentos, juízes e advogados experientes também compreendem esse mecanismo. Uma pausa prolongada após uma pergunta pode ser suficiente para que a própria testemunha revele detalhes que jamais teria planejado compartilhar. A ausência de pressa, o olhar firme acompanhado de silêncio, cria uma pressão psicológica que desarma. No mundo moderno,
Executivos e negociadores utilizam a mesma estratégia em reuniões de alto risco. Quando alguém apresenta uma proposta e recebe apenas silêncio como resposta, a ansiedade cresce. O proponente começa a reformular argumentos, oferecer mais concessões, até diminuir o próprio valor. O silêncio, nesse contexto, age como um campo magnético, puxando para si as fragilidades da outra parte. Até nos relacionamentos pessoais, o silêncio é devastador. Em discussões emocionais, quem se cala mantém o controle, enquanto o outro explode em palavras que depois podem ser usadas contra ele. O poder do silêncio transcende épocas e contextos, provando que, desde a Roma antiga até as negociações modernas, essa arma invisível molda destinos. O silêncio pode ser aplicado de forma estratégica em situações cotidianas para criar autoridade e influência. Uma das formas mais poderosas é permanecer em silêncio após fazer uma pergunta direta. Esse intervalo obriga a outra pessoa a preencher o vazio, muitas vezes revelando informações que não daria espontaneamente. O desconforto da pausa faz com que a mente trabalhe contra si mesma. Outra aplicação está nas discussões emocionais. Quando alguém tenta provocar ou manipular através de palavras carregadas, o silêncio atua como um escudo. Ele não apenas impede que você reaja impulsivamente, mas também devolve ao outro o peso da própria explosão. Nesse jogo, quem se cala transmite equilíbrio e domínio, enquanto o outro se desgasta. Em negociações, o silêncio é uma arma para pressionar. Diante de uma oferta, evitar responder imediatamente cria a sensação de que você está avaliando com calma, forçando o outro lado a reconsiderar, adicionar benefícios ou até ceder além do planejado. A ausência de resposta é interpretada como força, mesmo quando você ainda está refletindo. Também há o uso do silêncio para gerar expectativa. Em apresentações, discursos ou até em conversas pessoais, pausar no momento certo mantém a atenção suspensa, como se cada segundo fosse parte de uma revelação maior. Esse silêncio planejado transforma cada palavra seguinte em algo mais impactante. Quem domina essas técnicas compreende que o silêncio não é vazio, mas um espaço de poder. Ele cria desconforto, mantém o controle e dá forma a situações que poderiam escapar das suas mãos se fossem preenchidas por palavras desnecessárias. Embora o silêncio seja uma arma poderosa, usá-lo de forma equivocada pode produzir o efeito contrário. Se aplicado sem intenção clara, pode transmitir insegurança, passividade ou até submissão. Uma pausa longa demais, sem postura firme, pode ser interpretada como hesitação e fragilidade. Nesse caso, em vez de reforçar a autoridade, o silêncio enfraquece sua presença. Outro risco está na falta de equilíbrio. O silêncio constante pode afastar pessoas, criar barreiras emocionais e dar a impressão de frieza extrema. Quando o outro percebe que você não se comunica nunca, a estratégia deixa de ser intimidadora e passa a parecer isolamento. O poder está no uso seletivo em momentos calculados, e não na ausência total de palavras. O silêncio mal utilizado pode transformar um gesto de autoridade em uma armadilha contra si mesmo. É uma lâmina de dois gumes. Quando bem manejada, inspira respeito e controle. Quando mal aplicada, corta a própria imagem. Para Maquiavel, o silêncio não era apenas ausência de voz, mas a materialização do poder invisível. Ele compreendia que as palavras podem ser contestadas, mas o silêncio, quando bem colocado, não oferece brechas. Ele permanece, pesa no ambiente, cria desconforto e se transforma em um campo psicológico no qual o outro se perde. Nesse vazio, o controle muda de mãos e passa para aquele que sabe resistir à tentação de falar. Em um mundo onde todos correm para opinar, explicar e justificar, quem domina o silêncio se destaca como uma figura de mistério e autoridade. O silêncio é o espaço que obriga o outro a revelar mais do que gostaria, a se expor além do planejado, enquanto você mantém intacto o véu do enigma. Maquiavel sabia que, muitas vezes, não é necessário vencer pelo confronto direto. Basta permanecer firme, imóvel
e deixar que os outros se consumam diante do vazio. Esse é o segredo que poucos percebem. O silêncio não é fraqueza, é domínio. Não é ausência, é presença. Em um cenário de vozes que competem pela atenção, aquele que sabe se calar transforma o próprio silêncio na mais alta forma de discurso.